Boa noite, Ana Paula. Consegue me ouvir? Boa noite, Marquinhos. Boa tarde, né? Isso aí, obrigado. Tá atento. É que eu tô no lugar, aqui tô no quarto, no espaço aqui, tá tudo fechado. Tá conseguindo me ouvir bem aí, Marquinhos, Ana Paula? Tá chegando bem o som aí? Ah, o vídeo, tá ok? Então tá bom, beleza. Mamaura, boa noite. Vivi, boa noite. Ah, boa noite não, boa tarde. Boa tarde. Ismael, boa tarde. Manlael, Manjoel, boa tarde para vocês. Fabão. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Cris, boa tarde. Tá todo mundo conseguindo me ouvir, beleza? O áudio tá chegando bem, o vídeo tá chegando bem aí para vocês. Como é que tá? Faz uma faz um sinalzinho aí de joia se tiver ok, ou escreve aí se não tiver ok, se não tiver bom ou que não estiver bom, para a gente poder começar. Tá beleza? Que bom, Marco, obrigado. Olá, quem está entrando aqui agora? Joia. Então, beleza. Que bom. Comecei dando boa noite para todo mundo, mas não é boa noite não, é boa tarde. Ju tá chegando, boa noite, boa tarde para você. Olha, não esquenta não, tava falando boa tarde, falando boa noite, a gente tá meio assim, né? Tá meio tarde, meio noite. Então se eu falar boa noite, entenda boa tarde, por favor. Lu, boa tarde para você. Esperar chegar mais um pouquinho de gente e nós vamos orar e vamos começar. Dá aqui aquelas lembranças, não é? Para você pegar o seu caderninho. Irmã Sandra, boa noite, boa tarde. Para você pegar o seu caderninho, pegar aí seu caderno de anotações, né? Ou uma folha ou papel que você já tiver costume de anotar. Pegue aí uma caneta ou um lápis para você fazer as anotações de hoje. Aí lembrando o seguinte, que quem tiver presença em todos os nossos encontros, eu acho que tem alguém. Obrigado, Ismael, boa noite. Eu acho que tem alguém anotando aí quem é que tá comparecendo, não é? No final terá uma surpresa. Eu acho que é isso mesmo. Pastor Ismael tem uma surpresa aí, um presente, um brinde para você se você participar, se você comparecer a todas as atividades, ou melhor, a todos os encontros, tá bom? Beleza. Irmão José, obrigado, estamos aqui, pastor, boa tarde, anotando tudinho. É isso aí, fica firme. É interessante essa experiência de falar por aqui. Serginho, eu estava ouvindo o Serginho outro dia falar, e eu falei, gente, a experiência é essa mesmo, porque é diferente o retorno de vocês com a gente. Então a gente fica falando aqui, mas a gente não escuta vocês. Isso é uma experiência tão interessante que este momento está produzindo para a gente, não é? Eu estou falando aqui, eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês estão me ouvindo,
mas é muito engraçado, é muito interessante não ver vocês. E às vezes eu pergunto e vocês têm que ou escrever alguma coisa, ou fazer um aceno, alguma coisa assim. É uma experiência muito nova. Quem está entrando aí, Serginho, boa tarde, irmã Emília, Amanda, a Maria Helena, boa tarde, a Fê, boa tarde. Do lado da Fê deve ter o Geraldo, né? Ele está sempre do ladinho ali, ele conversa através da Fernanda, né? É mais ou menos assim que o G funciona. Mas boa tarde para essa turma toda aí, que Deus abençoe vocês. Bom, a gente já tem um pouquinho de gente. Vamos fazer o seguinte. Oi, irmã Sandra, Deus abençoe você. Saudade de todos vocês, da gente poder encontrar e fazer esse estudo aqui junto, tá bom? Para a gente poder abraçar e falar. Eu sei que é verdade, tá, Fê? Eu sei. Então a gente está junto mesmo. Mas se Deus quiser, e Ele quer, esse momento vai passar, ele vai fechar e nós estaremos juntos novamente, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos falar com o nosso bom Deus. E força aí, hein, gente, me ajuda aí. Vai me dando um retorno, faz um ok, dá um joinha, faz alguma coisa para eu não me sentir desesperado aqui sozinho, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso bom Deus, vamos lá? Pai Santo e Pai de amor, nós te damos muitas graças pelo teu amor e pela tua bondade. Tivemos, ó Deus, o privilégio de nos reunirmos esta manhã de uma forma diferente, mas estávamos juntos, ó Deus, num único propósito que é para o bem do teu reino, do teu povo, da tua igreja, da tua causa e para o nome do Senhor. Agora, Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, ajuda-nos a entender o que nós vamos conversar aqui neste momento, nesta tarde. O que nós fazemos, Senhor, é convidar ao teu Santo Espírito. Dizemos juntos, vem Santo Espírito, vem Espírito de Deus sobre nós e fala-nos ao coração e nos abençoe, pois nós precisamos muito do Senhor, não apenas neste momento, mas no restante de todas as nossas vidas, de toda a nossa vida. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém, amém e amém. Joia. Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Taimara, boa noite. Taimara, desconhecida de hoje de manhã, né? Agora ela é conhecida. Muito bem. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema. Eu disse para o Ismael assim, Ismael, eu vou dar uma mexida não no tema, mas no conteúdo, para ele ficar um pouquinho mais próximo das nossas realidades, talvez da gente. Porque o tema é o seguinte, a nossa lição 8, e o tema é Formigas trabalham em equipe. Formigas trabalham em equipe. E aí eu li e fiquei pensando como é que eu poderia aproximar isso das nossas realidades, e fiquei imaginando algumas coisas para a gente. E aí eu falei assim, não, eu quero puxar isso, tirar isso muito desse ambiente empresarial, sabe? Para conquistar uma meta, para a gente alcançar alguma coisa em algum lugar e bater meta, trabalhar em equipe para a gente. Eu queria tirar um pouco disso. Essa ideia do trabalhar em equipe da forma empresarial e quis pensar um pouquinho, não apenas nas nossas relações, mas pensar um pouquinho sobre o nosso valor em grupo. Estando em grupo, como nós precisamos não apenas nos sentirmos gente que faz parte da equipe, mas gente que precisa valorizar aqueles que estão na equipe. Tá? E aí eu fiz o seguinte, eu tomei a liberdade de não mudar o título do tema da nossa conversa hoje, mas eu dei um subtítulo. O subtítulo que eu dei foi o seguinte, Formigas trabalham em equipe. O valor nosso de cada dia e a necessidade que temos uns dos outros. O valor nosso de cada dia e a necessidade que temos uns dos outros. Algumas verdades sobre relacionamentos. Por que eu pensei nisso aqui? Porque a gente sempre ouve esses temas sobre estarmos juntos, trabalharmos em equipe, unirmos forças, para a gente alcançar, para a gente chegar em algum lugar, para a gente conquistar alguma coisa, para nós sermos mais fortes. Mas
às vezes, mesmo estando no grupo, isso a gente pode perceber, e isso pode às vezes acontecer, mesmo estando no grupo, de alguma maneira, alguma coisa dentro da gente, às vezes a gente se sente meio só, meio quieto, meio sozinho demais. Quem está chegando aí dando boa noite, boa tarde, olá e boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos, já pega o caderninho e já começa a anotar. E aqui eu quero compartilhar rapidamente uma experiência que eu vivi há alguns anos, há bons anos atrás, logo que eu me mudei para Belo Horizonte. Isso já faz um bom tempo. E eu estava começando aí na minha caminhada de entender o chamado ministerial, de me preparar para o ministério, essas coisas. Então eu conversava com uma pessoa, conversava com outra, e um amigo me chamou para participar de um grande evento que teria, um evento internacional que teria em São Paulo, sobre implantação de igreja e crescimento de igreja. Olha que coisa, né? Para quem estava começando como eu, todo ávido, todo esperançoso, cheio de expectativas, né, para começar e, puxa vida, vou contribuir com o reino. Então eu fui participar lá e tinha muita gente, todos os palestrantes internacionais, todos eles de muita referência, talvez alguns de vocês até conheçam, mas eu não vou dizer o nome. E eu fiquei empolgado com tudo aquilo, mas à medida em que o palestrante, o principal deles, começou a falar, e ele foi falando, eu fui diminuindo na cadeira onde eu estava, e pensando assim, puxa, mas eu não sou desse jeito, eu não sou muito assim. E eu resolvi, no final da palestra, de uma das palestras, eu resolvi falar com ele. Ele estava no palco, do palco onde ele estava, ele falou comigo, eu estava de baixo, então eu olhava assim, de baixo para cima para ele, e ele conversando meio com um sotaque muito carregado, porque ele não era brasileiro e tal. E eu disse para ele, olha, esse perfil, né, é diferente um pouco para mim. E a gente começou a falar sobre os perfis daquilo que ele estava dizendo, e eu expondo um pouco das minhas angústias. E o final daquela conversa, para resumir, na verdade, que a palavra dele sobre o perfil das pessoas, ele resumiu dizendo o seguinte, assim, abre aspas, você não serve para isso. Ele levantou e cumprimentou a minha mão, pegou na minha mão e pronto, ficou assim. E eu fiquei por ali assim, como assim? Eu me senti naquele momento uma pessoa, eu estava participando, cheio de expectativas, estava num grupo, mas aquela pessoa que estava ali me disse que eu não era bom o suficiente para participar daquela grande equipe do reino de Deus. Tem uma frase no nosso livro que nós estamos tendo como base, não é? Sobre as formigas. E essa frase diz assim, que as formigas elas não competem entre si, mas elas cooperam umas com as outras. A verdade é que naquele momento, com aquele palestrante, eu me senti no meio de um monte de gente, mas eu me senti o mais sozinho das pessoas naquele momento. Eu estava numa grande equipe, trabalhando para o reino de Deus, mas diante de uma pessoa que me colocou tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo, que eu estando na equipe, eu não me sentia parte da equipe. Na verdade, eu comecei a me sentir no meio de um monte de gerentes tentando aprender a como bater a meta do mês. Ou seja, como é que a gente consegue mais pessoas esse mês? Ou quem consegue mais pessoas para a igreja durante este mês? E aquilo me fez repensar sobre o que é estar na igreja, o que é participar do reino de Deus, o que é pertencer à equipe e o valor nosso de cada dia, sabe? E aí, eu queria pensar um pouquinho disso com você, porque daquele dia, graças a Deus, Deus já me fez esquecer, porque eu me senti a pessoa mais terrível, mais inútil, mais incapaz e mais sozinho. Eu não sei se você já sentiu assim alguma vez na sua vida. Sabe, já teve esse sentimento assim de você olhar e falar assim, nossa, eu sou a última bala do pacote. Sabe, eu sou assim.
Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Alguma vez, tá? Já passou por isso de você falar assim, nossa, eu não me sinto capaz, eu não sou bom o suficiente. Em algum momento já passou isso pela sua cabeça? Aí só um sinalzinho rápido se já aconteceu com você. Mas eu queria seguir aqui dizendo o seguinte, muitas vezes, né, Marquinhos? Mas o bom é que, olha só, o bom é que o Senhor é que está com a gente. E eu aprendi o seguinte, que quem me liderava não era aquele camarada que estava no palco. Quem me liderava era o meu Senhor. E se não fosse essa certeza, olha, eu voltaria muito mal de São Paulo aquele dia. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, igreja não é lugar onde se padroniza pessoas. Porque ali o que eles estavam fazendo era isso, padronizar todo mundo para ser igual aquele cara que estava lá na frente. Igreja não é fábrica de fazer pessoas religiosas em linha de produção, sabe? A pessoa entra pela porta da frente, aí ela vai passando pelas salinhas e por várias etapas, e aí lá na frente sai uma pessoa, sai um crente. E a gente vai fazendo isso em escala de produção. Igreja não é isso. Mecânicas para o trabalho religioso. Isso é mecanizar pessoas. Mas igreja não é isso. E aí é o exemplo, é um outro exemplo que a gente não deve ter das formigas. Porque as formigas, elas não são preguiçosas. Lembra que eu tô fazendo analogia aqui com a música da formiguinha lá, sabe? A música da formiguinha que a gente canta para as crianças. A gente canta assim, as crianças precisam aprender com as formigas para não serem preguiçosas, sabe? Formiga que corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. Ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando preguiçoso. Então deixa eu dizer para você o seguinte, a formiguinha não é preguiçosa, mas não é porque ela não é preguiçosa. É porque é a natureza dela. É a natureza dela. Elas fazem tudo biomecanicamente, mas nós não. Nós não somos, nesse sentido, formigas. Nós somos pessoas que precisamos entender que o que nós fazemos tem valor e o nosso valor na equipe, no lugar onde nós estamos. Por isso, obrigado a Ismael que disse em cima dizendo o seguinte, você faz parte da EPCP, você é amado. Então eu repito aqui para todos vocês, em nome de Jesus, que a nossa comunidade, que o nosso espaço, que a nossa igreja seja para além de um lugar onde se padroniza pessoas, mas um lugar onde se ama pessoas. E as pessoas possam se encontrar do jeito delas e saber o que elas podem fazer nesta grande equipe do Reino de Deus. E aí, se você está anotando, anota aí então, já falei um monte de coisa, né? Mas se você está anotando, anota aí o primeiro ponto. Primeira coisa, pastor Ismael que gosta, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Então anota aí primeiro. Você não está sozinho. Eu quero falar aqui do sentimento das vezes nós nos sentirmos sós. Nós nos sentirmos sós. E aqui, olha só, a realidade da pandemia que nós estamos vivenciando, e essa real consciência que nós estamos tendo e o mundo está tendo, na prática, nós estamos numa prática forçada e nós estamos cada vez mais conscientes como seres humanos de que nós não fomos feitos, de um jeito ou de outro, para vivermos sozinhos, isolados, aquartelados. Eu acho que ninguém vai discordar de mim. Gente, estamos batendo aí o 3º mês dentro de casa. Eu acho que já deu para a gente perceber que nós não fomos feitos para ficarmos presos. Não fomos feitos para ficar isolados das pessoas. Eu ouço, às vezes, nos nossos encontros, né? O pastor Ismael sempre repete, vontade de dar um abraço em vocês.
Nós não fomos feitos para nos sentirmos, para ficarmos sozinhos. E aqui eu trago a lembrança de Gênesis, capítulo 2, o verso 18. Olha que coisa linda que o Senhor, quando estava criando o ser humano, e aí nós estamos neste ser humano. Sheila, boa noite, boa tarde. Deus abençoe você. Então, olha só. Deus, ele diz assim em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Deixa eu repetir. Deus olha para o ser humano que ele faz. E olhando para o ser humano, Deus diz, não é bom que o ser humano fique só. E aqui eu estou colocando o ser humano na figura do Adão ali. É como se Deus dissesse para a gente assim, não é bom que você fique só. Não é bom que você se sinta só. É por isso que eu quero estender aqui a nossa conversa hoje, para além do trabalho em equipe, para além de estarmos em equipe, no sentido de trabalho, no sentido de apenas ficar em casa, mas de sermos pessoa que não seja uma pessoa só. Você às vezes se sente uma pessoa sozinha? Já sentiu assim? Eu já muitas vezes. Sabe, você vai para a igreja, canta, ora, bate palma, mas quando você volta para casa, quando você fecha a porta, ainda que haja pessoas dentro de casa, de alguma maneira, você tem uma coisa dentro que não está batendo legal. Não está batendo legal. Esse sentimento de só. Aqui eu quero abrir um parênteses para às vezes, ou estes ou estas, que porventura de alguma maneira têm se sentido sozinhos ou sozinhas. Eu entendo que às vezes a gente precisa de um momento a sós, mas solidão não é algo bom, não é algo que de fato o Senhor nos fez para vivermos. E se esse é um sentimento que mexe com você, eu acho que é algo que precisa ser cuidado. Sabe? Alguém que se sente só, por mais que tenha alguma coisa, por mais que esteja próximo, por mais que esteja num grupo, mas de alguma maneira a solidão parece que é quase que algo personificado que está perto da gente. E aí quando a gente lembra que o Senhor não nos fez para ficarmos sós, talvez seja que a gente tenha a coragem, a audácia. E eu sei que às vezes é difícil, porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de verbalizar as coisas. Tenho muita dificuldade de verbalizar. Mas é a gente dizer, Senhor, me ajuda a sair, me ajude a ir em direção ao outro. Porque às vezes até nessa tarefa de irmos em direção ao outro, a gente consegue então melhorar um pouco esse sentimento que nós temos. E às vezes pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda, falar, irmãos, olha, eu estou me sentindo tão assim. Faz uma oração por mim, ore junto comigo, conversa comigo, se esta é a sua realidade, tá? A Bíblia nos orienta, olha só, a Bíblia nos orienta a unirmos forças, e não a estarmos sós. Preste atenção nesse versículo aqui. Fomos criados para evoluir com os relacionamentos sociais. Fabão, obrigado. Eu tenho uma amiga, Fábio, que ela diz assim, todo relacionamento ele precisa gerar crescimento mútuo. Relacionamento onde só um lado cresce não é relacionamento. Você falou aí, Fábio, eu lembrei disso. É uma pessoa que sempre fala isso. Relacionamento é uma relação que se cresce junto. Relação onde só um cresce não é relação. Então, olha só.
como a Bíblia nos orienta a unirmos forças. Presta atenção nesse versículo. Vocês conhecem esse versículo? E eu vou falar que vocês coloquem para baixo, coloquem para mim a referência aí. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: a união faz a força. Estão lembrados desse verso? Então, coloca para mim embaixo aqui, quem sabe a referência desse verso. Está escrito na Bíblia assim: a união faz a força. Alguém lembra onde é que está? Alguém lembra? Coloca para mim a referência embaixo. A união faz a força. E aí? Tem alguém procurando aí? Bom, então não vou deixar ninguém procurar, tá, gente? Brincadeira, viu? Não existe esse verso na Bíblia, união faz a força. Tá. União faz açúcar. Mas esse verso aqui, ele existe. Preste atenção. Eclesiastes 4:9. E eu vou ler para vocês. Eu vou ler esse verso em duas versões. Eu vou ler primeiro na versão NVI e depois eu vou ler na versão A Mensagem. Eclesiastes 4, do verso 9 até o verso 12. Olha só como diz esse verso. É um ditado, e é mesmo, tá, Marquinhos? Mas esse que eu vou ler aqui agora é de verdade, viu? É melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E agora eu vou ler na mensagem esse mesmo. É melhor ter uma companhia que caminhar sozinho, para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas, se ninguém ajudar, fica complicado. 2 numa cama aquecem um ao outro. Sozinho, você pode morrer de frio. Sozinho, você está desprotegido. Mas com um amigo, pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Que coisa linda esse verso, que nos faz entender que fomos chamados para o Senhor, que fomos chamados para o Senhor e pelo Senhor, na unidade dele. Querido, se de alguma maneira esse sentimento tenta dominar o seu coração, grite por socorro, grite por ajuda, porque de fato nós não fomos e não pertencemos a um grupo para nos sentirmos sozinhos. Eu digo isso a vocês, mas eu digo isso também quase que como uma terapia para mim, viu? Quase que como uma terapia para mim. Porque de fato nós precisamos às vezes pedir ajuda, falarmos uns com os outros. Olha só, o irmão José está dizendo, está rindo aqui, achei que eu estava ficando louco, nunca li esse verso na Bíblia. É isso mesmo, irmão José, aquele verso que eu falei primeiro lá não tem não, só tem esse daqui, tá? E o Ismael está dizendo um outro, que está lá em Inventares 3:24. Deve ser uma Bíblia apócrifa, alguma coisa assim. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você, não estamos sós. Não fomos feitos para ficarmos e sermos sós. Há poucos dias eu recebi a ligação de alguém da igreja. Isso deve ter uma semana mais ou menos. Eu recebi inesperadamente alguém da igreja me ligou. Eu quero dizer aqui de público que essa pessoa não faz a ideia de como é que estava o meu coração naqueles dias. Ela não faz ideia. E talvez seja por isso que ela não faça ideia.
de quão bom foi saber naquele momento que eu não estava sozinho. Receber aquela ligação naquele momento foi como se o Senhor dos céus tivesse discado para mim e dito assim: tá vendo que você não está sozinho? Isso é sentido de corpo, isso é equipe, sabe? De alguma maneira o Senhor toca lá na casa do outro para dizer para ele assim: liga para o fulano de tal. Que coisa maravilhosa. Há uma frase no nosso livro, nesse livro nosso que nós estamos usando aqui como orientação, que ele diz assim: a desunião prejudica todas as instâncias da vida, da casa ao trabalho. E o autor ele faz uma referência a pessoas que não conseguem bons resultados, uma pessoa que não consegue estar junta, uma pessoa que não consegue ficar em equipe, porque ela está sempre se indispondo com os outros. Conhece gente assim? Conhece gente que não consegue ficar na equipe porque a língua não fica dentro da boca, né? Ou o comportamento é ruim demais. Aqui eu estou falando de um outro lado. Se tem um lado daquelas pessoas que têm uma grande necessidade de estarem juntas, tem aquelas que têm uma grande dificuldade de estarem juntas por causa de si mesmo. Tem gente que não consegue estar junto porque é tóxica demais. Gente tóxica intoxica a si e envenena os outros. Mata relacionamentos. E geralmente essas pessoas estão sempre sós. Porque quem é que vai ficar perto de gente assim? Então acho que aqui cabe também uma boa reflexão. Como é que nós cultivamos o nosso relacionamento com os outros, no nosso comportamento, na nossa fala, no nosso jeito de ser? Porque às vezes não é toda hora que a gente vai ter que dizer boas verdades para os outros, né? Então, cuidado. Provérbios, verso 15, o verso 1. Provérbios 15, o verso 1 vai nos dizer assim, que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra torpe suscita, revigora a ira. Então, muito cuidado. E aqui cabe uma reflexão sobre como nós nos mantemos e somos, de fato, para fortalecermos esta nossa equipe, que se chama, na verdade, Reino de Deus. Segunda palavra que eu deixo a vocês. A primeira é de que não estamos sós. A segunda é humildade. E o autor expõe para a gente esse ponto, destacado aqui, né? A humildade nas relações. Aí, ele fala de dois comportamentos. O irmão José está colocando aqui para a gente, obrigado, irmão José, Provérbios 15, o verso 1. Dois comportamentos no que diz respeito à humildade. Uma é a superestimação de si mesmo, e a outra é a subestimação de si mesmo. Os dois comportamentos são prejudiciais. Por quê? Porque os dois colocam as pessoas em posições ou em lugares que não são delas. Quando se superestima demais, é colocar-se num lugar onde não é seu e onde você não deve estar. A comunicação não violenta. Gosto muito desse versículo. Obrigado, Cris. Então, quando nós nos sobrepujamos demais, nós nos colocamos num lugar onde não é o nosso. Mas há um outro lugar extremo também, que é a subestimação. A gente se subestima demais. É também estarmos num lugar onde não é o nosso. E aí nós vivemos enganados. Se estamos superestimando-nos demais, estamos nos enganando. Ou se estamos nos subestimando demais, também estamos nos enganando. Nem uma coisa de mais e nem algo de menos. Porque o que o Senhor faz é nos mostrar que, e me parece, essa reflexão que eu fiz aqui, é que a humildade, ela nos equilibra.
ela não nos coloca para baixo e nem nos exalta ao extremo. A humildade nos coloca em ponto de equilíbrio. E aí, geralmente, pode ser que as pessoas não percebam, né? Às vezes quem se superestima demais acaba não percebendo isso. E quem percebe? Quem que percebe isso, gente? O outro, não é? O outro acaba percebendo. Ou às vezes a pessoa que não dá conta da sua autoestima, e aí da sua estima, e o outro percebe isso. E nós precisamos ajudar essas pessoas às vezes. Olha o trabalho em equipe. É delicado. É muito delicado. Porque olha só, dizemos para o outro assim, fulano, olha, baixa um pouquinho a bola. Não é tudo isso não. Ou então dizer para o outro, querido, quer um ombro? Você não é isso aí que você está se percebendo. Esse valor que você tem, que você não consegue enxergar, o Senhor quer oferecer a você. Mas é difícil, são pontos muito delicados, mexe com a alma, mexe com o coração, mexe com a cabeça. E aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês assim. A humildade é o equilíbrio divino que nos nivela humanamente à realidade do que de fato somos. Vou repetir. A humildade é o equilíbrio divino que nos nivela humanamente à realidade do que de fato somos. Não perante o mundo, mas perante Deus e perante nós mesmos. E aí? O que vocês acharam dessa frase? Legal? A humildade é o equilíbrio divino que nos nivela à realidade do que de fato somos. Gostaram? Boa, né? Pois é, foi eu que fiz. Gastei uns 2 dias para pensar nessa frase, viu? Mas saiu, tá aqui, tá bonitinha. Espero que o pastor Ismael coloque lá no hall aquelas frases que ele faz, bem legal. Então, gente, uma brincadeira, mas para dizer o seguinte: o Senhor tem um equilíbrio para nós. E me parece que o que o Senhor busca nos apresentar no meio do corpo dele, no meio do grupo dele, no meio do povo dele. Ô, irmão José, muito obrigado por ter anotado aí, tá? Muito obrigado. É nos colocar em equilíbrio com ele e com a gente mesmo. Que a gente não se eleve demais. E que a gente também, no grupo, não fique tão baixinho assim. É o Senhor descendo-nos quando a gente precisa ser descido. E o Senhor elevando-nos quando nós precisamos ser elevados à realidade que Ele tem para nós. Se por um lado Ele nos afirma, vocês não estão sós. Por outro lado Ele diz, ofereço a vocês a humildade equilibrada para que vocês sejam, vivam, trabalhem e relacionem-se do jeito que eu desejo que vocês se relacionem com as pessoas e consigo mesmo. E consigo mesmo. Por isso, algumas vezes nós precisamos ter alguns gestos com as pessoas. Gestos, às vezes, de gratidão. Dizer para as pessoas o quanto ela fez bem, o faz bem para a gente. Porque isso, de alguma maneira, ajuda tanto o outro. Né? A gente tem essa prática na igreja, e isso é tão saudável, de dizer para o outro, olha, obrigado porque você fez isso, obrigado pelo que você falou. Isso ajuda as pessoas. E não apenas na igreja, mas no trabalho, em casa, a não deixar passar em branco, para que a gente diga ao outro o que de fato ele fez de bom e de valor para a gente. Nesse sentido, há uma citação do Charles Spurgeon, chamado o Príncipe dos Pregadores. Né? Charles Spurgeon foi um grande pregador do século XVIII e ele
um trabalho muito intenso que ele teve na Europa, e chamado Príncipe dos Pregadores. Há uma citação dele, eu quero dizer para vocês sobre essa valorização nossa, essa humildade que nos equilibra. Ele diz assim, preste atenção, trigos muito bons crescem em pequenos campos. Pode-se cozinhar em panelas pequenas tão bem quanto em panelas grandes. Pequenos pombos podem transportar grandes mensagens. Até um cachorrinho pode latir para o ladrão, despertar seu dono e assim salvar a casa. Uma faísca é fogo. Uma palavra de verdade tem o céu nela. Faça o que tiver de fazer por completo. Ore por isso, sinceramente, e deixe o resultado com Deus. Olha que coisa linda que ele diz. Ele diz das coisas pequenas, não é? Ele diz, olha, uma panela pequena pode fazer uma bela comida. Eu acho que é isso. É o Senhor dizendo para a gente, dizendo para nós do nosso valor. E na equipe nós temos esse olhar de equilíbrio, de equidade no grupo quando nós estamos. Isso é ser igreja. Isso é trabalhar junto para a causa, para a obra e no nosso trabalho, mas especialmente nos nossos comportamentos, as pessoas hão de se achegar e também passar pelas mesmas experiências que nós passamos. Tá bom? Terceiro e último ponto aqui que eu gostaria de deixar com vocês é sobre verdade. Então, primeiro, vocês não estão sós, não ficar, sozinho na solidão. Segundo, humildade. E terceiro, verdade, ou cultivo da verdade. Em um trabalho em equipe ou num relacionamento, eu acho que falar de verdade aqui é quase que redundante, né? A gente está sempre falando sobre isso. O autor coloca aqui para a gente, nenhum trabalho em equipe prospera com mentira. Nenhum trabalho em equipe prospera com mentira. Angélica, obrigado pela força, viu? Valeu. Nenhum trabalho em equipe prospera com mentira. Deve ser por isso que as formigas conseguem se manter tão firmes no seu trabalho em equipe. Porque elas não mentem, não é verdade? Formiga mente, gente? O que vocês acham aí para mim? Vamos fazer uma votação rapidinho aqui. Quem acha que formiga mente, coloca sim. E quem acha que formiga não mente, coloca não. Vamos lá, rápido. Quem consegue digitar rápido? Formiga mente? Vocês estão demorando para digitar, hein? E falhou, não, Marquinhos, obrigado. Formiga não mente. Agora, por que formiga não mente, gente? Por que formiga não mente? Amanda, não, é claro que não. Obrigado, pessoal. Formiga não mente que não tem jeito, né, gente? Tem jeito de formiga mentir. Essa é a beleza nossa. Deus nos faz olhar para esse grupo, né, que Ele fez, que Ele criou com tanta magnificência, com tanta beleza. A gente olha lá para o formigueiro e a gente tira tantas lições que nós estamos tirando aqui, mas o Senhor diz assim, olha, eu quero dizer que você olha para a formiga, mas você é muito maior do que a formiga, viu? Você é muito maior do que a formiga. E aqui, irmãos, eu quero, quando a gente fala de mentira, eu abro aqui agora um parênteses para um assunto muito delicado, porque nós vivemos em um tempo, acredito que não é num tempo, né? Eu acho que
em todo o tempo viveu-se isso, experimentou-se isso. Mas nós estamos num momento de relativização da verdade. Houve um tempo onde as pessoas buscavam conhecer a verdade. No momento quando a filosofia cresceu muito, desenvolveu-se muito, as pessoas estavam em busca da verdade, ainda que talvez fosse fora de Deus ou com Deus e tal, mas eu quero dizer que nós vivemos num momento não de busca da verdade, nós vivemos num momento de relativização da verdade. É a clássica pergunta de Pilatos para Jesus: o que é a verdade? Em João 18:38. O que é a verdade? E o que é ruim no que diz respeito à relativização da verdade? É que as pessoas dizem assim: bem, mas o que é verdade para você não é verdade para mim. E aí, meus irmãos, o que acontece? Quando não é verdade para você e é verdade para mim, a gente vai se compartimentando. Nós vamos nos fragmentando não apenas como pessoas, mas como sociedade, como grupos, porque cada um tem a sua bendita verdade. Isso é um grande problema. Isso é muito ruim, porque isso nos fragmenta. Por exemplo, a experiência que a gente viveu esses dias com o vizinho aqui. A gente viveu a experiência com o vizinho aqui que a gente estava conversando com ele sobre respeito. E aí, num determinado momento, ele virou e falou assim: não, respeito é uma coisa relativa. Aí nós falamos assim: bom, então vamos fechar a conversa por aqui. Não dá para conversar desse jeito, porque quando a pessoa diz para você assim que respeito é relativo, aí como é que você continua a conversa com uma pessoa dessa, não é verdade? Aí não tem jeito. Então, eu acho que é isto que Jesus está tentando nos mostrar. Não é relativização da verdade, porque Ele é a verdade. E quando nós estamos na verdade, quando eu chego para o outro para dizer, para falar assim: meu irmão, não dá para ser assim, porque não está correto de acordo com aquilo que o Senhor propõe para a gente. O pastor Ismael colocou a referência aí, olha, Pilatos pergunta: que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus. João 18:38. O que é a verdade? Não relativizarmos a verdade. E o que a gente percebe hoje? Comércio, veículos de comunicação, propagandas. Parece que o compromisso não é com a verdade. O compromisso é com o interesse próprio, ou seja, o que eu levo a você não necessariamente condiz com a realidade, mas se eu puder aproveitar de você a respeito disso, ok. Deixa eu contar rapidinho aqui para vocês, com relação a essa verdade. Eu estava precisando comprar, eu fiquei com inveja santa do pastor Ismael fazendo a transmissão da live dele. Aí ele mandou aquela foto, né? Assim, do computador do lado, um tripé com o telefone, uma luzinha em cima, aquela coisa toda, chique. Aí, se eu colocar a minha foto aqui para vocês, vocês vão correr, vocês não sabem como é que tá o meu negócio arrumado aqui. Aí eu saí para arrumar, eu falei: não, tem que arrumar pelo menos um pedestal bonitinho, né? Alguma coisa assim. E aí, eu cheguei, o camarada, olhei, pesquisei na internet, o camarada me entrega a caixinha do pedestal, do tripé para colocar o telefone. Eu abri a caixinha e vi tudo de plástico. Não ia durar nada. Aí eu falei assim: isso aqui é bom? Ele falou assim: é claro que é bom, é muito bom, olha aqui. Aí eu olhei o parafuso onde se conecta o telefone, é de plástico. Ou seja, não ia durar muito tempo. E ele estava roçado. Falei com o rapaz assim: ele é novo? Ele falou assim: é novinho, tá na caixa, não tá vendo? Eu disse pro rapaz: mas já tá usado, olha aqui, ele tá até roçado. Aí ele falou assim: não, tá bom. Aí eu disse para ele: olha, muito obrigado, eu vou procurar em outro lugar.
Aí ele disse para mim assim, bom, se você não quer, não precisa levar. Eu pensei comigo assim, olha como é que é a construção da relação das pessoas. Ele é um comerciante, precisa vender o produto, eu sou um comprador, necessito do produto. Mas ele está tentando tirar proveito de mim. E aí ele está mentindo para mim. Ele está dizendo que o produto é novo, que o produto funciona e está em bom estado. Ou seja, o que ele está dizendo? Se eu puder aproveitar deste comprador, problema é dele com o que ele vai fazer depois com esse produto. Vocês estão percebendo quando a gente relativiza a verdade, como que as nossas relações se dilaceram? Como que as nossas relações se dilaceram? Estar em grupo, irmãos, eu não estou dizendo aqui que a gente deve, falar para o outro o que der na nossa cabeça de qualquer jeito. Já que é para falar a verdade, então vou falar a verdade. Não é assim. O que eu estou querendo dizer é que as nossas relações, elas precisam ser pautadas pela verdade. Elas precisam ser pautadas pela verdade. E Jesus, em Mateus 5, verso 37, nos ensina deste jeito. Seja o seu sim, sim. E seja o seu não, não. O que passar disso provém do maligno. Cuidado para que as nossas relações não sejam relações construídas sobre ou sob a máscara, onde as pessoas de fato não nos vejam, mas que seja uma relação construída sobre a verdade do Senhor, que nos fortalece como comunidade que Ele salvou, que Ele redimiu pelo seu sangue. E eu penso que nós precisamos de uma sociedade de gente que esteja comprometida com a verdade e não com interesses. Porque senão nós vamos nos fragmentar. Aí a gente tem o lado direito, eu não queria desfazer isso, mas já foi. Aí tem o lado direito e o lado esquerdo. Jesus nunca fez isso. O que Jesus sempre apresentou foi a verdade gloriosa dos céus e daquilo que ele faria por todos nós. O nosso compromisso não é com nenhuma bandeira que não seja a bandeira de Cristo Jesus. Esta é a única bandeira que nós levantamos. E esta bandeira é que nos cobre. Eu tenho uma musiquinha que eu ensino para os meninos. Eu trabalho com a educação infantil, eu trabalho desde a educação infantil até a graduação. E tem uma musiquinha que eu ensino na educação infantil, o nome dessa música é Sua Bandeira é o Amor. E ela diz assim: sou do Senhor e Ele é meu, sua bandeira é o amor. Sou do Senhor e Ele é meu, sua bandeira é o amor. Sou do Senhor e Ele é meu, sua bandeira é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Me faz sentar à sua mesa, sua bandeira é o amor. Me faz sentar à sua mesa, sua bandeira é o amor. Me faz sentar à sua mesa, sua bandeira é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Se essa bandeira de Cristo não estiver sobre nós passaremos de liso, apenas como um grande grupo religioso, mas que não faz muita diferença. Você não está sozinho. O Senhor tem dado dele mesmo e pessoas para caminhar ao seu lado. Valorize-se. Deus nivela você. Humildade, descer quando necessário e elevar-se quando o Senhor deseja. E por último, viver a verdade de Cristo Jesus. Irmãos,
era isso que eu preparei aqui para conversar com vocês. Deixa eu ver algumas coisinhas aqui que os irmãos falaram. Ismael está falando aqui sobre a minha experiência de comprar, né, o produto, igual gente que o carro está para pifar e ele simplesmente vende sem honestidade. É mais ou menos isso mesmo. É o jeitinho brasileiro. De fato, isso é um câncer problemático, né, Fabão? Como é que é aqui, Angélica? Põe Serginho e Ismael de backup? Não entendi, Angélica. De back vocal, é isso? Tá bom. Pode deixar que eu vou fazer um teste lá no... vou fazer um teste lá no IBC no IBCP Adoração, tá bom, Ismael? Irmãos, era isso que eu tinha para vocês. Eu desejo muito que de alguma maneira Deus possa falar ao seu coração e fazer você, nesse tempo em que nós estamos sós, fortalecido, tá bom? Fortalecido. Você não está sozinho, tá? Quem aqui? Deus ajuda quem cedo madruga, Inventares 5. Mendeus, pastor Ismael, está mais soltinho que arroz de prato fino. Ismael. Obrigado, irmã Maura, obrigado. Obrigado, irmã Sandra. Pastor Serginho no back vocal. Olha só, e é mesmo, hein? Serginho, eu acho que você canta, né, cara? A gente vai ter que fazer algumas coisas aí, tá bom? Obrigado, irmã desculpa, não vou ler que eu não consegui ler o nome. Temos que defender a bandeira do amor e não ficar pregando o ódio. Muito obrigado. Joel, muito obrigado, irmão. A gente tem aqui mais 5 minutinhos aqui. Eu acho que são 5 minutinhos, não sei quanto tempo a gente tem. Eu coloquei a minha tela de um jeito aqui que eu não sei voltar ela, não vou mexer muito, porque senão pode sair. Muito bem. Irmão Ismael, pastor Ismael e irmão Ismael, tem alguma consideração a ser feita? Algum irmão quer... Maiana, muito obrigado aí, tá, irmã Maiana, pela sua participação. Obrigado. Ismael, alguma consideração, alguma coisa a mais para a gente conversar aqui, falar? Gostou da música, né? Muito bem. Depois eu posso passar aqui a dica para vocês aqui. Irmãos, daqui a pouquinho, às 19 horas, o Adorando em Casa, tá bom? Não se esqueçam, uma mensagem preciosa do Senhor ao coração de vocês. Próxima quarta-feira, live às 21 horas com o pastor Serginho, tá bom? O pastor Serginho tem feito lives aí maravilhosas às quartas-feiras. Célula, sexta-feira, às 20 horas. E tá pedindo para gravar a live. Vou gravar a live aqui. Muito bem. Tá pedindo, vai acabar o nosso tempinho. Já está aqui nos restantes finais, 10 segundos para acabar. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Foi uma grata satisfação participar desse momento. Vai fechar aqui. Tchau, tchau. Um abraço. A gente se encontra depois. Valeu.